como fazer para aumentar a produtividade dos seus colaboradores. É um desafio, mas é um desafio possível, né? Então, assim, vale a pena investir tempo em treinamento para aumentar a produtividade deles, dos seus colaboradores. E para você não perder dinheiro e ter um impacto, isso terá um impacto muito grande nos seus lucros, porque está completamente ligado aos lucros, porque à medida que você gasta menos, né, com colaborador, você vai estar maximizando seus lucros, concorda? Então, assim, esse é o tipo de oportunidade que a gente tem de melhoria, de poder realmente ter colaboradores que trabalhem com eficiência, faz total diferença no seu negócio. Tanto na questão da excelência do atendimento, quanto no impacto no seu bolso. O seu gasto, ele reduz, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar o barco correr, né? Sem olhar ao menos que direção esse barco está indo. Então, assim, é preciso olhar direto para o que está ocorrendo, não ignorar os fatos. Sempre nós temos algo para corrigir, para melhorar. Isso é muito normal em todos os negócios. É uma melhoria contínua. Vamos estar sempre buscando, né? Quando a gente escolhe sermos empreendedores, a gente automaticamente escolhe essa melhoria contínua, porque é uma forma sustentável de nos mantermos no mercado. Então, quando você aumenta a produtividade dos seus colaboradores, automaticamente você vai ganhar mais dinheiro, porque eles irão cumprir as suas tarefas com mais eficácia e com menos tempo do que é o de costume. Você vai maximizar os seus processos, né? Para isso é preciso ter processos bem definidos, cada um saber quais são as suas funções. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, que é uma questão muito importante, estabelecer processos, que eles tenham processos, que eles tenham checklist na hora que entra até a hora que sai. É de suma importância eles terem isso muito claro, para que eles possam chegar e não perder tempo buscando o material que vai trabalhar, não arrumando corretamente. Por exemplo, a camareira, ela vai para o quarto, ela tem que ir preparada. Ela tem que ir com material de limpeza adequado, com tudo que ela vai gastar. Agora, imagina, eu no meu início da minha jornada de pousadeira, eu tive problemas, eu experimentei vários tipos de colaboradores, até que eu descobrisse que eu tinha que treiná-los, que eles não vinham pronto. Por mais que eles viessem de outros lugares, eles não vinham já com aquela da forma que eu acho que deve, até porque cada colaborador que vem trabalhar pra gente, ele vem com uma bagagem, né? Porém, nem sempre essa bagagem é a bagagem que a gente necessária, que a gente espera deles e que a gente quer deles. Então, no início eu tive muitos erros, contratei pessoas que não sabiam nada de pousada. Uma vez eu tenho um exemplo até engraçado, que teve uma recepcionista, ela pegou na parte da noite e eu, como pegava cedo, eu já estava esgotada no final da tarde e eu estava sem essa recepcionista da noite e ela apareceu querendo emprego. Eu falei, não pode começar amanhã, nem procurei saber direito o que ela fez antes, era aquela coisa que eu já falei até numa outra live, é o contratar no desespero. Contratei. No outro dia, quando eu cheguei, que ela foi começar de novo, né? Quando eu encontrei com ela às 6 da tarde, que era o horário que ela tava, ela falou assim, nossa, você me jogou na piscina sem eu saber nadar. Só que, na verdade, nem eu própria sabia nadar. Eu também não sabia como funcionava aquele negócio. Eu não sabia
eu não tinha processos definidos, eu não tinha checklist, eu queria alguém ali que atendesse o telefone, que recebesse o hóspede e que resolvesse o meu problema, que eu pudesse ir descansar. Naquela época eu morava na pousada e ela às vezes me ligava e tal, e eu ia lá e resolvia, apagava os incêndios, né? Então, assim, uma das coisas mais que eu vejo, assim, que mais importantes é a gente definir os processos para poder não ter esse tipo de problema de contratar alguém, né? Como essa recepcionista que eu acabei de dar exemplo, que ela entrou, não sabia nada, eu também não tinha bagagem naquela época para ensinar, e eu acabei aprendendo muito com isso. Então, assim, nas novas contratações que eu fiz, eu comecei a fazer um checklist, a passar para o colaborador o que eu precisava nesse momento, né? E aí ele chegava, eu já passava todos os processos e ficava mais fácil. E dessa forma eu maximizava a função dele lá, né? No caso do recepcionista ou da camareira, ela já chegava, já sabia o que ela precisava levar para o quarto. Eu já falava, olha, a média de arrumação de quarto é entre 20 minutos, no máximo meia hora, quando tem hóspede. Que na realidade, os grandes hotéis, eles trabalham com a marca de 15 minutos para revisão no quarto, quando o quarto já tem um hóspede, e 30 minutos, de 25, na verdade, 25 minutos para que faça a faxina no quarto. Eu, particularmente, eu acho pouco tempo uma faxina bem feita para lavar o banheiro de cima e embaixo e tudo. Aí eu até considero que 35 minutos, até dependendo do estado do quarto, até 40 minutos. E isso tem muita relação direta com as coisas que você tem dentro do seu quarto. Se o seu quarto é um quarto sem muita decoração, um quarto mais fácil, foi um quarto planejado para pousada, e não aquele quarto que você adequou, né? E colocou do jeito que você achou que era correto, porque tem todo um mecanismo. E agora, mais do que nunca, os apartamentos vão ter que ter menos objetos por causa do Covid, da desinfecção. E isso tudo gera impacto na hora da limpeza, na hora de maximizar o tempo que o seu colaborador, no caso a sua camareira, vai gastar dentro do quarto. Então, assim, eu escuto de muitos pousadeiros falando, treinamento sai caro, eu tenho que contratar profissionais para fazerem o treinamento, eu não consigo treinar meus colaboradores. Então, assim, eu escuto muito pessoas queixarem disso, só que eu acho que isso é um jeito, né, errado de pensar, porque na verdade você ganha muito com isso. E eu acho que o que está por trás dessa questão que eu observo é que esses empresários, às vezes, esses pousadeiros, eles não têm o conhecimento necessário quando montam o seu negócio. Então, o que acontece? Como ele mesmo desconhece, como o exemplo que eu dei da minha recepcionista que entrou e eu desconhecia todo como é que funcionava, como é que eu teria que agir. Então, realmente era dificílimo para eu treinar naquela época, porque como que eu ia treinar se eu mesmo não sabia? Então, sim, isso que eu tenho observado muito. E eles, pousadeiros que não se prepararam para administrar o negócio, montar uma pousada, pensando ser a extensão da própria casa, só com a boa vontade do bem receber, né? Que assim, eu percebo que as pousadas, até que eu me hospedo, recebem a gente muito bem, mas muitas não têm o profissionalismo necessário. E isso o mercado está cada vez menos comportando. As pessoas estão buscando todo aquele acolhimento, aquele atendimento diferenciado e tudo, porém com profissionalismo, com toque intimista, por ser uma pousada, por termos números menores, né, de apartamentos, e aí a proximidade com o dono, proximidade com o gerente, com o recepcionista, ela é muito próxima até com a camareira, porque tá todo mundo circulando, o ambiente é menor,
Então, assim, mas isso não impede, isso não elimina que você tenha processos e que você faça a coisa com excelência. E para isso é preciso que o pousadeiro se capacite, ele tem que se capacitar para ele poder ter o conhecimento, né, básico e ir se aprofundando. O básico ele é só o início, porque o ideal é que você se aprofunde do conhecimento de como funciona, e aí você não vai ter mais problema com treinamento, porque a partir do momento que você vai lá e conhece o seu processo de perto e observou cada passo do seu colaborador, de como funciona a sua pousada, a sua gestão, como é que tá a questão sua de números, de planilhas, como é que você administra isso como um todo, vai ficando cada vez mais fácil o treinamento, porque você sabe exatamente o que você quer e da forma correta que tem que ser. A pessoa, então, ela tem que se sentir, ela tem que se sentir em casa. É fundamental. Ela quer se sentir em casa, mas ela quer um serviço de um hotel. Eu costumo falar assim, a pessoa que se hospeda com a gente, ela quer receber, no mínimo, o conforto que ela tem na casa dela, isso ela falando das estruturas, e um atendimento de excelência, no qual ela receba as coisas na mão, ela seja bajulada, ela seja tratada como uma pessoa VIP, ela quer sentir tudo isso com toque de profissionalismo, né? Não é até invadir a vida da pessoa para criar uma relação. Tem que ter uma certa separação, porque às vezes eu sinto que tem muitos hóspedes que tem carência, às vezes, de conversar, e aí eles vão falando da vida deles, e aí aquela coisa vai virando aquela conversa como se fosse dois amigos. Não são, a gente tem que estabelecer uma relação, mas porém uma relação profissional, que é o que a pousada é. A pousada é um negócio como outro qualquer, que funciona e ainda é um negócio que tem que funcionar 24 horas por dia. Porque eu sempre digo, quem tem uma loja, quem tem um outro tipo de comércio, tem horário, o horário de abertura e o horário de fechamento. A pousada não existe isso. Então a gente lida com os colaboradores e com nossos hóspedes 24 horas. Então isso exige muita vigilância nossa no sentido da questão profissional, para que a gente não misture as coisas, né? E se misture, às vezes, a nossa vida pessoal com os nossos colaboradores, a nossa vida pessoal com os nossos hóspedes. Claro, se o hóspede está se abrindo, escute, né? Escute com atenção, mas não precisa dar palpites, não precisa. Tem que manter aquela linha, né? Uma linha tênue, que você vai ouvir, vai ser simpática, vai ter aquela relação de amizade, porém profissional, né? E eu acho assim que o jeito certo da gente usar essa oportunidade que eu vejo na capacitação é a gente aprender um pouquinho de cada setor. A gente precisa entender como funciona cada setor da nossa pousada. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí a partir disso nós vamos criar os processos. Depois dos processos, fazer o checklist. O processo é tudo aquilo que o seu colaborador tem que te entregar. E o checklist é o passo a passo para que ele siga, para que ele não se perca. É como se fosse um GPS para ele se guiar durante todo o dia dele de trabalho. Então, ele vai ter o checklist das tarefas que precisam ser executadas, e você tem que mergulhar cada dia mais no dia a dia deles, para que você possa entender o que está se passando, como é que eles estão executando as tarefas, né? Então, eu vejo que, às vezes, muitas camareiras se perdem, tem umas que gostam de ir para o apartamento junto com outras, e aí vão duas. Aí nisso a conversa flui, o serviço não rende, eu vejo isso não funciona, né? Eu vejo muito que isso não funciona, já aconteceu comigo, já foi até difícil eu quebrar esse vício delas quererem ir junto, falar, é porque uma pega no banheiro, a outra pega no quarto, vai mais rápido. Mas dessa forma você não consegue medir o tempo que ela está gastando para limpar, você não consegue medir a quantidade de material que está sendo usada.
Então tem uma série de coisas que é preciso separar, né? E num primeiro momento, às vezes não é tão fácil assim, existem muitas resistências por parte delas, eu sei, mas temos que superá-las. E agora, com o Covid, nós vamos ter até esse argumento, que é risco, né? Quanto menos pessoas tocarem no quarto dos hóspedes, quanto menos entrarem lá, no caso, somente uma camareira por apartamento, para evitar o contágio dela e do hóspede. Então, até por segurança, isso não é viável. Outra questão muito corriqueira é o uso do celular. Elas querem ficar com o celular no bolso, na verdade, todos eles, de todos os setores, e é uma norma que tem que ser colocada desde o início, que proibido o uso de celular, porque isso tira muita atenção delas no serviço, isso desfoca demais e dessa forma você perde também a questão que a gente está falando aqui da eficácia do colaborador. Nós não queremos eficiência, nós queremos eficácia, que o serviço seja bem feito, feito no tempo correto, no tempo estipulado e sempre da mesma forma, seguindo um padrão. Porque a partir do momento que a gente não segue padrão, a gente tende a se perder. Isso somos todos, nós somos humanos e isso acontece com a gente. E imagina elas, né, que estão lá e aí acabam se perdendo. Tem outro fato que eu acho relevante tocar, é a questão da horário de almoço, horário de café. Tem pessoas que chegam para trabalhar e pedem, eu não gosto, eu não quero fazer hora de almoço. Acredito, já deve ter acontecido com vocês, que eu escuto de muitos isso. E aí você tem que exigir que ela faça horário de almoço. Isso está na lei, tem que ser feito. E por que elas gostam disso? Porque dessa forma elas acabam o serviço mais cedo, mas isso tira muito da produtividade delas durante todo o dia. Você imagina, a pessoa precisa de uma pausa, precisa parar para um café, precisa ter aqueles 15 minutos do café de manhã, precisa ter uma hora de almoço, mais 15 minutos de café à tarde, onde ela possa ir lá, que tenha, se você não tem um espaçozinho para que elas tomem café, é ideal que às vezes sua pousada tem um cantinho que dá para montar, colocar uma mesa, criar um ambiente delas ali, ao invés de tomar café dentro da sua cozinha. Porque isso também é uma forma de profissionalizar. Porque a partir do momento que você libera tudo, elas se sentem em casa e não vão cumprir, não vão seguir regras, elas vão misturar as coisas. Então, quanto menos for misturado, melhor. Então, assim, estipular, se quiser estipular horário juntas para tomar café, porque aí elas têm um tempo de sociabilizar, de bater aquele papo, né? E isso tudo é importante para a produtividade deles todos. Porque senão fica assim, eu já ouvi muito até da minha recepcionista, de gerente, nossa, hoje eu não parei nem para tomar um café. Aí parece que nós, que somos os donos, que estamos falando assim, não, você vai trabalhar direto, não vai tomar nenhum café. E no meu caso não era isso, faltou eu chegar, eu tive que falar e falar, é importante. Aí quando eu apliquei, né, os checklists, quando eu comecei a colocar em prática, daí pra frente minha vida mudou, porque eu vi que as pessoas precisam de direcionamento. Nós vemos por nós mesmos, se você não tem uma rotina, estabelece uma rotina. Agora na quarentena, que nós estamos trabalhando de casa, se a gente não se programa para o nosso dia, o dia passa e a gente não fez o que era necessário. Então você tem que passar o checklist para eles e tem que estar ali de olho, cobrando até que a coisa interiorize e depois fica automático e você pode ficar mais tempo afastada da pousada, não precisa ficar na pousada 24 horas. Não é necessário isso, né? A partir do momento que você consegue estabelecer metas para eles, colocar rotina, a coisa flui de tal forma que você passa a ser desnecessária na pousada. Hoje eu sou desnecessária. Assim, né,
Óbvio que eu vou lá, eu tô sempre implementando e tudo, mas na rotina como um todo, eu sou desnecessária. Eles sempre cumpre certinho tudo que foi falado. E como eu tenho colaboradores já há muitos anos comigo, 12 anos, 14 anos, então assim, fica mais fácil de, de lidar com isso tudo, porque eu já estabeleci isso há anos atrás e eles já interiorizaram, e daí pra frente fica muito mais fácil, né? Então, pensa bem nisso, essa questão, às vezes, que a sua camareira está perdendo muito tempo no quarto. Imagine a camareira que fica no quarto, é para ficar 20 minutos, ela fica 1 hora, né? Olha o que você está perdendo de dinheiro. Você sabe quanto custa a hora da sua camareira? Quanto custa a hora do seu recepcionista? Porque essa questão de custos, ela é super importante a gente saber, até para a gente poder ter mais ânimo, força de vontade para poder mudar essa situação. Se a sua pousada ainda não tem essa rotina definida, porque você vai perceber no bolso o quanto você está perdendo de não ter os processos bem definidos. E outra coisa, o cálculo da hora de uma camareira, ele é calculado, você tem que fazer um cálculo não só do que ela ganha, o salário do mês, dividido pelas horas que ela trabalha, os dias da semana. Você tem que contabilizar o 13º dela, as férias que você paga para ela, os benefícios, se você dá gratificação, se você paga comissão, no caso os 10%. Tudo isso entra na hora dela. Então, assim, quer dizer, os 10% não porque é um benefício do hóspede, mas ela está se beneficiando de 10% e não, às vezes, não fazendo o trabalho como deveria ser feito. Então, assim, é necessário sentar, fazer a planilha de custos do seu colaborador. E agora, com o retorno da pandemia, mais do que nunca, a gente precisa, como a gente vem falando a semana inteira, ontem eu falei para vocês a respeito de economizar despesas, né? Olha a economia que olha a oportunidade, você profissionalizando seu colaborador, treinando ele, olha o tanto que você economiza em dinheiro. Porque às vezes você vai gastar 2 no lugar de que você pode ter 1, desde que ele faça o trabalho com a eficiência que eu tô falando, na verdade com a eficácia. A eficiência já faz parte, a gente quer buscar a excelência, a eficácia no que o nosso colaborador vai entregar para o hóspede. E nós também vamos dar a nossa excelência para os nossos colaboradores. Fazer o que for necessário para que eles tenham estrutura para trabalhar. Porque também não adianta eu estar falando do lado de cá, sendo que existe o outro lado. É o que eu falei agora. Um espaço para que eles possam tomar o café, eles se sentem valorizados. Nesse espaço você pode fazer um quadro no qual com palavras, com frases motivacionais, né? Isso tudo motiva, estimula. Se puder, uma vez a cada um mês, ter uma palestra motivacional. Agora, todo mundo está mais habituado com o online. Que seja algo online, que você coloque na televisão em determinado momento e vocês escutem juntos. Você tem um momento para conversar com cada um individual, ter as reuniões periódicas, mas também ouvir o que cada um tem a dizer. Às vezes eles estão passando por dificuldades na vida deles, que você pode ajudar de alguma forma. Eu acho que tem que ter essa abertura. Eu sempre fui muito aberta, e até em relação, às vezes eles precisavam de ir ao médico, não que queriam tirar a folga completa. Minha cidade é pequena, o posto de saúde às vezes próximo. Eu falava, não, tudo bem, não tem problema. Vai, volta. Durante a semana, às vezes tá tranquilo. Eles iam até o médico, voltava e completava essa hora no final do dia. Às vezes não era necessário por causa de um dia. Eu sempre pedi, tente marcar tudo no dia da folga. Mas às vezes acontecia do dia da folga não bater com um médico, por exemplo, que eles quisessem ir. Então, eu liberava naquele período, eles avisavam com antecedência. Isso tudo, eles se sentem valorizados e vê que a empresa se preocupa com eles, com a questão deles, com a vida deles, como é que eles estão, se eles estão bem psicologicamente, mais do que nunca, pós-pandemia.
vai ocorrer muito. E mesmo agora, o que você está fazendo para manter uma relação com eles? Você tem mandado uma mensagem para saber como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa. Isso tudo é muito importante, essa valorização do colaborador, porque ele se sentindo valorizado, ele vai valorizar essa empresa como mais do que nunca. Vai dar o sangue dele lá, porque vai se sentir bem lá. Então, assim, ele vai se sentir como uma grande família, apesar de todo o profissionalismo que eu estou dizendo, mas é importante que se tenha essa proximidade para que eles executem o serviço de forma tranquila, mas não é porque vai ser uma forma tranquila de trabalhar, prazerosa de trabalhar, que você vai abrir mão de exigir a excelência deles. Porque hoje em dia nós temos que nós temos a obrigação de conseguir atingir a excelência, seja no tamanho que for a nossa hospedagem, seja a forma que a gente trabalha, nas pequenas coisas a gente consegue ir melhorando e oferecendo para o hóspede aquele serviço que eles buscam, né? E o mercado vai ser mais competitivo, mais acirrado, então vai exigir muito mais. E a base de tudo isso, sem dúvida, são os colaboradores. Nós, do meio de hospedagem, é crucial a gente trabalhar dessa forma, né? Com essa proximidade com eles, porque são eles que fazem a nossa empresa. É através deles que a gente recebe aqueles reviews maravilhosos, que a gente fica super feliz de ouvir, vários feedbacks de hóspedes, feedbacks positivos. Então, assim, nós não trabalhamos com um produto físico, né? O que a gente oferece é hospedagem. E quem está ali na linha de frente são eles. Então, eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, no que for preciso. E por outro lado, a via de mão dupla. Eles vão fazer o que é necessário, o que foi colocado para eles, né? De forma que sua pousada vai fluir de uma forma tão prazerosa que você vai sentir aquela alegria mesmo de ir lá, falar, nossa, que ótimo. Você chega, sua camareira está preocupada em colocar uma flor no quarto, aí escutar também, né, o que ela tem a te dizer, porque às vezes ela fala, eu posso colocar uma flor aqui do jardim lá no quarto, no vaso? E aí você ouvir e deixar com que ela faça, porque isso assim, eles se sentem muito bem quando eles são ouvidos. Eles precisam ser ouvidos não só pelo fato deles se sentirem bem de você ouvi-los, porque é importante, eles têm coisas muito relevantes para falar sobre a pousada. Eles conhecem a pousada às vezes mais do que a gente, porque eles estão ali, né? Toda hora e todo dia. Se não for você que faça esse papel, né? E que se for você também precisa fazer isso tudo com excelência, com eficácia, cada vez mais se profissionalizando, para que ofereça esse serviço de qualidade, né? E agora, além da qualidade, uma palavra fundamental, oferecer o serviço de segurança para o hóspede. Agora eles vão buscar essa segurança, né? Essa segurança para a saúde deles, porque eles vão pensar em primeiro lugar se a pousada está preparada para a reabertura, caso não tenha aberto, se você já abriu e está recebendo, eles vão te cobrar, né? E vão estar sempre observando como estão seus protocolos de limpeza. Então, assim, eu acho que para começar, vocês precisam rever seus processos. É impossível colocar um trilho, né? O trem no trilho, sem antes conhecer todo o mecanismo de como funciona toda a engrenagem. Você precisa entender da sua engrenagem, de como funciona isso tudo, para você começar. Então, se aprofunde, estude, tem muita informação hoje na internet, tem muitos cursos, eu mesma estou aqui cada dia com uma live, para que vocês possam trocar comigo, de quando quiserem participar também, está
completamente aberto. Então, eu acho, quem se profissionaliza sai na frente. E vai uma dica, na minha bio, vá na bio do meu Instagram e se inscreva. Se inscreva para uma aula 100% online, 100% gratuita, que eu vou disponibilizar no dia 2 de julho, às 20 horas, onde eu vou te ensinar o método que eu criei para fazer a sua pousada decolar. Te espero lá.